Acho que desde 2019 nunca se falou tanto em cancelamento, que foi o termo do ano. E o cancelamento é quando você faz o julgamento, estabelece uma espécie de tribunal na internet em que você condena as atitudes, comportamentos, declarações de uma pessoa. Claro que cancelar alguém não é algo novo. A Igreja Católica já fazia isso bastante na Idade Média. Então, você ter essa cultura do cancelamento não é novidade. A grande novidade é justamente essa escala viralizada em que determinadas atitudes elas acabam sendo propagadas, né? E como elas causam uma ação social coletiva nesse sentido. E o que acontece, no caso do cancelador, é que se coloca em uma posição de juiz, como se estivesse acima do bem e do mal e pudesse julgar os outros como se fosse um ser perfeito. Só que isso é muito delicado porque é como se você criticasse o posicionamento de uma pessoa, mas agindo de uma forma também inadequada. Você, em casos extremos, como nós temos acompanhado mesmo no Big Brother, que tem trazido toda uma pauta de tortura psicológica, não é nem um pouco benéfico. Não é você isentar a pessoa de arcar com as consequências do seu comportamento, mas dessa forma ninguém sai ganhando, porque nós não somos perfeitos e o outro também não tem como aprender de uma forma tão agressiva. Então isso você acaba coagindo a vítima, você acaba gerando problemas como aumento no nível de ansiedade, pode culminar em depressão, pessoas que perdem emprego e muitas vezes decorrentes de cancelamentos que foram feitos com base em trechos extraídos de um contexto, em fake news, em edições de vídeo e manipulações que são possíveis com o advento da internet. Então a gravidade do cancelamento é porque você assume um papel, monta um tribunal na internet e vai de encontro ao que realmente acontece em tribunal, que é você é inocente até que se prove o contrário. No caso do cancelamento, você é culpado até que se prove o contrário. Então nós temos um autor chamado André Lemos, que ele tem um livro chamado A Vida em Rede, em que ele disse que o Facebook hoje é o novo Coliseu, por exemplo. A rede social como um todo, mas ele cita o caso do Facebook. O que significa isso? Que você escolhe uma pessoa, lincha aquela pessoa, logo depois essa pessoa é esquecida. Daqui a pouco vem uma outra, vem quem é que vai ser o espetáculo da vez. E a cultura do cancelamento, ela se alimenta um pouco disso, né? Dessa espetacularização e dessa falta de filtro, muitas vezes, que há nas opiniões. E construir uma reputação, uma imagem, leva anos, mas destruí-la pode levar segundos. E o perigo e o limite do cancelamento é porque muitas vezes esse julgamento é concluído sem que todas as partes sejam envolvidas. E as consequências para o cancelado pode envolver não só isso que eu já citei, ansiedade, perda de emprego, mina autoconfiança, autoestima, depressão, mas também para o cancelador há uma falta de empatia, uma postura muito agressiva e pode culminar em práticas de tortura psicológica, que é crime, que é o que nós temos visto. Então não é uma postura sadia e o cancelamento precisa ser pensado porque é uma sociedade que não se constrói com diálogo, em que as pessoas não têm direito de serem ouvidas, podem ir um caminho muito perigoso e muito intolerante. Então, a liberdade de expressão, e ela tem sido discutida bastante com relação a isso, esse limiar, né, de censura, uma censura velada, uma censura que utiliza outros dispositivos para alcançar os seus fins, né, e que, através do cancelamento, eu crio uma espécie de protesto, de repulsa, de renúncia a determinados tipos de comportamento, né, ou a determinados tipos de pontos de vista. E que a gente chama a atenção, obviamente, no que diz respeito às celebridades, mas também nós temos pessoas que sofrem bastante com isso, que não são celebridades, mas por ações, muitas vezes que envolvem bullying e tudo mais, dessa cultura do cancelamento que pode trazer realmente problemas efetivamente sérios.